O milionário havia perdido seu relógio Rolex, até que uma menina de rua encontrou o que ele havia perdido. Emocionado, o milionário ofereceu um presente para ela. Após o pedido da menina, o milionário se emocionou completamente. Milionário perde seu relógio Rolex e uma menina de rua encontra. Agradecido, ele lhe ofereceu uma recompensa, e o que ela pediu o fez chorar muito. Se inscreva para mais histórias emocionantes na agitada Avenida Paulista, onde arranha-céus beijavam o céu e executivos apressados caminhavam com seus cafés em copos descartáveis. Sofia observava o mundo com seus grandes olhos castanhos. Aos 10 anos, ela já conhecia cada esquina, cada banca de jornal e cada vendedor ambulante daquela região. Seus cabelos escuros e cacheados, embora um pouco desarrumados, emolduravam um rosto que ainda mantinha a doçura da infância, apesar das dificuldades que enfrentava diariamente. Naquela manhã de outono, o vento soprava mais forte que o normal, fazendo as folhas secas dançarem pelo asfalto. Sofia ajeitou seu casaco surrado, presente de uma senhora bondosa, que sempre lhe oferecia um pão quentinho na padaria da esquina. Dona Conceição, como era conhecida, representava um dos poucos pontos de luz na vida solitária da menina. O dia começou como tantos outros. Sofia auxiliava os frequentadores do metrô com informações sobre as linhas e horários, recebia algumas moedas em troca e guardava cada centavo com zelo. Seu conhecimento sobre a cidade impressionava os transeuntes, que muitas vezes não imaginavam que aquela pequena garota pudesse ser tão articulada e prestativa. Entre uma orientação e outra, Sofia mantinha seus pertences mais preciosos numa pequena mochila desgastada. Um caderno com páginas amareladas onde praticava sua escrita nas horas vagas, um pente azul que ganhara de uma cabeleireira do bairro e uma foto antiga e amassada de seus pais, única lembrança que guardava deles. A solidão era sua companheira mais constante, mas Sofia encontrava conforto nos pequenos gestos de bondade que recebia dos comerciantes locais. Na hora do almoço, quando o movimento na avenida atingia seu ápice, Sofia costumava sentar-se nos degraus de uma das agências bancárias. Dali observava o vai e vem das pessoas, imaginando suas histórias, seus destinos, suas vidas confortáveis em casas aquecidas. Não havia amargura em seus pensamentos, apenas uma curiosidade genuína sobre como seria ter um lugar para chamar de seu. Foi durante uma dessas observações que algo incomum chamou sua atenção. Um brilho diferente refletiu em seus olhos, vindo do chão próximo a uma das lixeiras da avenida. Aproximando-se cautelosamente, Sofia descobriu um relógio que parecia ter saído de um conto de fadas. Dourado, cravejado de pequenas pedras que cintilavam sob a luz do sol, com detalhes tão delicados que pareciam ter sido feitos por mãos mágicas. Seu coração acelerou ao segurar aquela peça tão valiosa. Por um breve momento, imaginou quanto tempo aquele relógio poderia alimentá-la, quantos dias de conforto poderia proporcionar. Mas algo mais forte que a fome ou o desejo por uma vida melhor falou mais alto. Seu senso de justiça e honestidade, valores que cultivava mesmo nas circunstâncias mais adversas. Sofia examinou o relógio com cuidado, notando uma inscrição na parte de trás. Para Ricardo com amor eterno, Helena. Aquelas palavras gravadas fizeram seu coração apertar. Não era apenas um objeto valioso, era uma demonstração de amor. Uma memória preciosa que certamente fazia falta a alguém. Decidida a encontrar o verdadeiro dono, Sofia começou sua missão. Perguntou aos seguranças dos prédios próximos, aos vendedores ambulantes e aos funcionários das lojas se conheciam alguém chamado Ricardo que pudesse ter perdido um relógio. Sua busca chamou a atenção de alguns transeuntes que a observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O sol já começava a se pôr quando Sofia avistou um jovem elegante, vestindo um terno impecável, que parecia procurar algo freneticamente pelo chão. Seu rosto demonstrava preocupação e irritação enquanto vasculhava cada centímetro da calçada. Sofia se aproximou dele, segurando o relógio firmemente em suas pequenas mãos, pronta para fazer a coisa certa. Mal sabia ela que aquele momento mudaria completamente o rumo de sua vida. O destino, em sua misteriosa sabedoria, havia escolhido aquele dia
para entrelaçar sua história com a de pessoas que transformariam sua existência de maneiras que jamais poderia imaginar. A pequena Sofia, com sua honestidade inabalável e seu coração puro, estava prestes a descobrir que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios. Sofia aproximou-se do jovem com passos hesitantes, o relógio dourado pesando em suas mãos muito mais do que seu valor material sugeria. "Com licença, senhor", ela disse com sua voz suave. "Por acaso está procurando um relógio?" O jovem, que aparentava ter seus 20 e poucos anos, virou-se bruscamente. Seus olhos, de um azul gélido, percorreram a figura pequena e maltrapilha de Sofia com um evidente desprezo. "Onde você conseguiu isso?" vociferou ele, arrancando o relógio das mãos da menina. "Você roubou!" "Só pode ter roubado." Gustavo Montenegro, filho de um dos empresários mais influentes de São Paulo, não conseguia conceber a ideia de que uma criança de rua pudesse simplesmente ter encontrado o precioso relógio de seu pai. "Não, senhor. Eu encontrei perto da lixeira e estava procurando o dono para devolver", explicou Sofia, sentindo seu coração acelerar diante da injusta acusação. Suas palavras, no entanto, pareciam bater contra uma parede de preconceito e arrogância. "Mentirosa!" bradou Gustavo, atraindo a atenção dos transeuntes. "Guardas! Polícia! Peguem essa ladra!" O eco de sua voz autoritária reverberou pela avenida, transformando um ato de bondade em um pesadelo. Dona Conceição, que observava a cena de sua padaria, tentou intervir. "Conheço essa menina, ela é honesta. Sempre ajuda as pessoas aqui na região." Mas sua voz foi abafada pela confusão que se formava. 2 seguranças particulares já se aproximavam, e ao longe podia-se ouvir a sirene de uma viatura policial. Sofia, tremendo como uma folha ao vento, permaneceu onde estava. Fugir seria confirmar uma culpa que não existia. Suas pernas bambas a mantinham firme, sustentada apenas pela verdade que carregava em seu coração. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas seu olhar transmitia uma dignidade que contrastava com suas roupas simples. "Por favor, senhor." Ela tentou mais uma vez. "Eu só queria fazer a coisa certa. Vi a inscrição para Ricardo com amor eterno de Helena. Passei a tarde toda procurando o dono." Sua voz embargada carregava uma sinceridade que começava a atrair olhares compassivos dos espectadores. A chegada da viatura policial transformou a Avenida Paulista em um pequeno teatro urbano. Os policiais, já instruídos por Gustavo sobre a suposta tentativa de furto, conduziram Sofia até a delegacia mais próxima. Durante todo o trajeto, a menina manteve sua postura digna, repetindo sua versão dos fatos com uma consistência que só a verdade possui. Na delegacia, o ambiente frio e impessoal contrastava com o calor humano que Sofia sempre distribuía pelas ruas. O delegado, um homem de meia-idade com olhos cansados de ver histórias tristes, ouvia atentamente enquanto ela narrava pela terceira vez como encontrou o relógio. Foi quando Ricardo Montenegro, pai de Gustavo e verdadeiro dono do relógio, chegou à delegacia. Diferente do filho, seus olhos castanhos transmitiam uma sabedoria que só os anos podem proporcionar. Ele observou a pequena figura de Sofia, notando não apenas suas roupas gastas, mas principalmente a dignidade em seu olhar. "Então foi você quem encontrou meu relógio?" perguntou ele, sua voz grave, mas gentil. Sofia assentiu, ainda apreensiva. "E por que não o vendeu? Deve valer muito mais do que você já viu na vida." A resposta de Sofia veio sem hesitação. "Porque não era meu, senhor. E pela inscrição percebi que era algo importante para o senhor. Deve ter sido um presente especial da dona Helena." O semblante de Ricardo suavizou-se visivelmente. Helena, sua falecida esposa, havia lhe dado aquele relógio em seu último aniversário de casamento. Era sua memória mais preciosa dela. Gustavo, que observava a cena encostado na parede, começou a sentir as primeiras pontadas de arrependimento. "Não quero prestar queixa", declarou Ricardo ao delegado. "Na verdade, gostaria de recompensar esta jovem pela sua honestidade." Virando-se para Sofia, perguntou: "O que você gostaria como agradecimento, pequena?" Sofia ergueu seus olhos, agora brilhando não mais com lágrimas, mas com uma esperança há muito adormecida. Sua resposta surpreenderia a todos os presentes.
desencadeando uma série de eventos que ninguém poderia prever. O destino, em sua infinita sabedoria, havia escolhido aquele momento para tecer os primeiros fios de uma história extraordinária. O silêncio na delegacia era palpável, enquanto Sofia reunia coragem para expressar seu desejo. Seus dedos pequenos brincavam nervosamente com a barra desgastada de sua blusa, enquanto seus olhos encontravam os de Ricardo Montenegro. "Eu não quero dinheiro, senhor", começou ela, sua voz tremendo levemente. "O que eu mais quero, o que eu sempre quis." Sofia respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. "É ter uma família, um lugar para chamar de lar, alguém que se importe comigo de verdade." A simplicidade e a pureza daquele pedido atingiram Ricardo como uma onda de emoção. Gustavo, ainda encostado na parede, descruzou os braços, visivelmente impactado pela resposta inesperada. O delegado, acostumado com as mais diversas situações, não conseguiu conter um sorriso comovido. Ricardo aproximou-se de Sofia, ajoelhando-se para ficar na altura dela. De perto, podia ver melhor as sardas que salpicavam seu nariz, os olhos que carregavam uma maturidade além de seus anos, e principalmente a esperança que lutava para sobreviver em seu olhar. "Sabe, Sofia", disse ele, surpreendendo a menina por lembrar seu nome, "às vezes a vida nos apresenta oportunidades disfarçadas de coincidências. Tenho uma casa grande, com muitos quartos vazios e talvez..." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Talvez possamos começar com uma estadia temporária, ver como as coisas se desenvolvem." Gustavo adiantou-se, sua expressão uma mistura de incredulidade e protesto. "Pai, você não pode estar falando sério. Mal conhecemos essa menina", completou Ricardo firmemente, "que demonstrou mais caráter hoje do que muitos adultos que conheço." O olhar que lançou ao filho carregava uma mensagem clara de repreensão. Sofia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos corriam de Ricardo para Gustavo e depois para o delegado, como se buscasse confirmação de que aquilo era real. O senhor está mesmo me convidando para morar na sua casa?" Ricardo sorriu, um sorriso que chegava aos olhos e aquecia o coração. "Sim, estou. Claro que precisaremos regularizar tudo legalmente, mas podemos começar hoje mesmo. O que me diz?" As lágrimas que escorriam pelo rosto de Sofia agora eram de alegria. Dona Conceição, que havia chegado à delegacia para defender a menina, assistia à cena com os olhos marejados, agradecendo silenciosamente por esse milagre. Nas horas seguintes, Ricardo tratou de todos os procedimentos legais necessários para uma guarda temporária, prometendo retornar no dia seguinte para formalizar a situação. O delegado, impressionado com o desenrolar dos acontecimentos, facilitou todo o processo. A caminho da mansão Montenegro, no banco traseiro do luxuoso carro de Ricardo, Sofia observava a cidade através da janela. As mesmas ruas que antes representavam sua casa agora pareciam diferentes, como se o mundo inteiro tivesse mudado em questão de horas. Gustavo, sentado no banco do carona, mantinha um silêncio carregado de desaprovação. Vez ou outra, lançava olhares desconfiados pelo retrovisor, como se Sofia fosse desaparecer com todos os pertences da família a qualquer momento. Quando o carro finalmente atravessou os portões da mansão no Morumbi, Sofia não conseguiu conter uma exclamação de espanto. O jardim era maior que qualquer praça onde já havia dormido. E a casa? A casa parecia um palácio saído dos contos de fadas que costumava imaginar nas noites solitárias. "Bem-vinda ao seu novo lar, Sofia", disse Ricardo, estacionando o carro. "Vou pedir a Marina, nossa governanta, para preparar um dos quartos de hóspedes para você." Enquanto subiam os degraus da entrada principal, Sofia segurava firmemente sua pequena mochila, como se ela fosse uma âncora que a impedisse de flutuar nesse sonho. A realidade de sua nova situação começava a se estabelecer, trazendo consigo não apenas esperança, mas também apreensão. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Cristais, obras de arte, móveis elegantes, um mundo completamente diferente das ruas onde Sofia havia passado os últimos anos. Marina, uma senhora de meia-idade com um sorriso acolhedor, apareceu prontamente para recebê-los. Naquela noite, deitada em uma cama macia pela primeira vez em anos,
Sofia olhava para o teto ornamentado de seu novo quarto. As lágrimas silenciosas que molhavam seu travesseiro não eram mais de tristeza, mas de uma mistura complexa de emoções que seu jovem coração mal conseguia processar. Do outro lado do corredor, Gustavo permanecia acordado, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. A presença daquela menina de rua em sua casa representava uma mudança que ele não estava preparado para aceitar, e em seu coração começava a formar-se um plano para garantir que essa situação não durasse muito tempo. O sol mal havia nascido quando Sofia abriu os olhos momentaneamente desorientada pelo ambiente luxuoso ao seu redor. Por um instante, pensou estar sonhando, mas o toque macio dos lençóis de algodão egípcio lembrou-a da incrível reviravolta que sua vida havia tomado. Sentou-se na cama king size, seus pés descalços tocando o tapete persa, uma sensação tão estranha quanto agradável. Com passos hesitantes, Sofia explorou o quarto que agora era seu. O closet, maior que qualquer espaço onde já havia dormido, estava vazio, exceto por algumas roupas novas que Marina havia providenciado na noite anterior. No banheiro anexo, a banheira de hidromassagem parecia um lago particular de luxo. Vestindo um conjunto simples, mas novo, Sofia desceu as escadas seguindo o aroma de café fresco. Na cozinha, encontrou Ricardo lendo o jornal, uma xícara fumegante à sua frente. Ele ergueu os olhos e sorriu calorosamente. Bom dia, Sofia. Dormiu bem? A menina assentiu, ainda tímida. Sim, senhor. Obrigada por tudo. Ricardo fez um gesto para que ela se sentasse. Nada de senhor, por favor. Pode me chamar de Ricardo. Agora, o que gostaria de comer? Marina pode preparar qualquer coisa. Os olhos de Sofia percorreram a mesa farta, parando em uma cesta de pães frescos. Posso comer um pãozinho? Claro que pode, respondeu Ricardo gentilmente. Pode comer quantos quiser. Nesse momento, Gustavo entrou na cozinha, já vestido para o trabalho no escritório da família. Seu olhar frio pousou brevemente em Sofia antes de se dirigir ao pai. Bom dia, pai. Podemos conversar em particular? Ricardo suspirou, prevendo o teor da conversa. Claro, filho. Sofia, fique à vontade para se servir. Marina ajudará você com o que precisar. No escritório, Gustavo não perdeu tempo. Pai, você não pode estar falando sério sobre manter essa menina aqui. Não sabemos nada sobre ela. Ricardo ouviu pacientemente antes de responder. Gustavo, entendo sua preocupação, mas Sofia precisa de uma chance. Além disso, já iniciei o processo para obter sua guarda legal temporária. E se ela roubar algo? E se for perigosa? Insistiu Gustavo. Filho, Ricardo falou com firmeza. Foi você quem a acusou injustamente. Ela provou ser mais honesta que muitos. Dê-lhe uma chance. Frustrado, Gustavo saiu para o trabalho, deixando Ricardo pensativo. Ele sabia que a adaptação não seria fácil, mas estava determinado a ajudar Sofia. Ao longo do dia, Sofia explorou a mansão com uma mistura de fascínio e desconforto. Cada objeto parecia valioso demais para ser tocado, cada cômodo grande demais para ser habitado. Marina, percebendo seu desconforto, aproximou-se gentilmente. Querida, que tal me ajudar a preparar o almoço? Assim você se sente mais em casa. Sofia aceitou prontamente, feliz por ter algo para fazer. Na cozinha, enquanto ajudava a lavar os vegetais, ela começou a se abrir. Marina, você acha que o senhor Ricardo, o Ricardo vai mesmo me deixar ficar? A governanta sorriu carinhosamente. Tenho certeza que sim, querida. O senhor Ricardo é um homem de palavra. Mas lembre-se, essa casa tem suas regras e costumes. Vai levar um tempo para você se adaptar. À tarde, Ricardo levou Sofia para comprar roupas e materiais escolares. A menina, acostumada a viver com o mínimo, ficou overwhelmed com tantas opções. Em uma loja de departamentos, ela hesitou diante de um vestido simples, mas bonito. Posso experimentar? Perguntou timidamente. Ricardo sorriu. Claro que pode, e se gostar, levaremos. Quando Sofia saiu do provador, vestindo o delicado vestido azul, Ricardo sentiu um nó na garganta. Por um momento, lembrou-se de sua falecida esposa e de como ela sempre sonhou em ter uma filha. De volta à mansão, Sofia encontrou Gustavo na sala de estar. Ele a observou com um misto de curiosidade e desconfiança.
Então, começou ele, sua voz fria, parece que você vai ficar por um tempo. Sofia assentiu nervosa. Eu prometo não incomodar, Sr. Gustavo. Gustavo bufou. Não me chame de senhor. E não pense que só porque meu pai teve pena de você, você é parte desta família. Você não pertence a este lugar. As palavras atingiram Sofia como um soco, mas ela manteve a compostura. Eu entendo. Só quero uma chance de ter um lar. Naquela noite, em seu quarto, Sofia chorou silenciosamente. A realidade de sua situação a atingiu com força total. Estava grata, mas também assustada. O mundo luxuoso da família Montenegro era um território desconhecido, cheio de regras não ditas e expectativas invisíveis. Enquanto isso, no quarto ao lado, Gustavo planejava. Ele não podia aceitar essa intrusa em sua vida perfeita. Decidiu que encontraria uma maneira de provar que Sofia não merecia a confiança de seu pai, nem o lugar naquela casa. Na manhã seguinte, Sofia acordou determinada a provar seu valor. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a enfrentar cada desafio com a mesma coragem que a manteve viva nas ruas de São Paulo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para a mansão Montenegro. Sofia, determinada a provar seu valor, acordava cedo todos os dias, arrumava seu quarto meticulosamente e se oferecia para ajudar Marina nas tarefas domésticas. A governanta, inicialmente relutante em aceitar a ajuda de uma criança, logo se viu encantada pela disposição e habilidade da menina. Ricardo, observando o esforço de Sofia, decidiu que era hora de dar o próximo passo. Numa manhã de sábado, chamou a menina ao seu escritório. "Sofia", começou ele, seu tom gentil, "você tem se adaptado bem e acho que está na hora de pensarmos em sua educação. Gostaria de começar a frequentar a escola?" Os olhos de Sofia brilharam com uma mistura de entusiasmo e apreensão. "Eu adoraria, senhor. Quer dizer, Ricardo, mas..." Ela hesitou, olhando para suas mãos. "Se eu não for boa o suficiente. Faz tanto tempo que não vou à escola." Ricardo se levantou, contornando a mesa para se ajoelhar ao lado da cadeira de Sofia. "Não se preocupe com isso. Contrataremos tutores para ajudá-la a se atualizar. O importante é que você quer aprender, e isso já é meio caminho andado." Naquela tarde, enquanto Sofia folheava animadamente alguns livros didáticos que Ricardo havia comprado, Gustavo entrou na biblioteca. Seu olhar frio percorreu a cena. "Então, a caridade continua", comentou sarcasticamente. Sofia levantou os olhos, determinada a não se deixar intimidar. "Não é caridade. Estou me esforçando para merecer estar aqui." Gustavo riu sem humor. "Merecer? Você acha que algumas semanas de bom comportamento apagam anos nas ruas? Que tipo de hábitos você trouxe para esta casa? Que tipo de gente você conhecia lá fora?" As palavras de Gustavo atingiram Sofia como flechas, mas ela manteve a compostura. "Eu conhecia gente boa nas ruas. Pessoas que se ajudavam, mesmo não tendo nada, e aprendi com elas a ser grata por cada pequena coisa." A resposta pegou Gustavo de surpresa. Por um breve momento, um lampejo de algo parecido com respeito cruzou seus olhos, mas logo foi substituído pela habitual frieza. Ele saiu da biblioteca sem dizer mais nada, deixando Sofia com uma mistura de tristeza e determinação. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Sofia mergulhou nos estudos com uma sede de conhecimento que impressionava seus tutores. Suas noites, antes passadas olhando as estrelas e sonhando com um futuro melhor, agora eram dedicadas a livros e lições. Em uma tarde particularmente quente, Ricardo decidiu levar Sofia para um passeio no jardim. Enquanto caminhavam entre as rosas cuidadosamente cultivadas, ele notou como a menina havia mudado. Suas bochechas, antes magras, agora tinham um tom saudável, e seus olhos brilhavam com uma confiança recém-adquirida. "Sofia", disse ele parando perto de uma fonte, "estou muito orgulhoso de você. Sua dedicação aos estudos, sua gentileza com todos na casa. Você trouxe uma nova energia para este lugar." Sofia corou com o elogio. "Obrigada, Ricardo. Eu só quero retribuir tudo o que vocês fizeram por mim." Ricardo sorriu, mas seus olhos tinham um toque de tristeza. "Sabe, Sofia, desde que minha esposa faleceu,
Esta casa perdeu muito de sua alegria. Gustavo se fechou e eu... Bem, eu me perdi no trabalho. Mas ter você aqui e ver seu entusiasmo pela vida tem sido uma bênção. As palavras de Ricardo tocaram Sofia profundamente. Ela se deu conta de que não era a única que estava sendo transformada por esta nova situação. Naquela noite, durante o jantar, algo inusitado aconteceu. Gustavo, que geralmente mantinha um silêncio frio, fez uma pergunta diretamente a Sofia. Como foram suas aulas hoje? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Sofia, recuperando-se da surpresa, respondeu com cautela. Foram boas. Estou aprendendo sobre a história do Brasil. É fascinante. Gustavo assentiu quase imperceptivelmente. História sempre foi minha matéria favorita na escola. Por um breve momento, uma conexão inesperada se formou. Ricardo observou a cena com um misto de surpresa e esperança. Mais tarde, em seu quarto, Sofia refletia sobre como sua vida havia mudado. As memórias das noites frias nas ruas de São Paulo pareciam distantes, mas ela não as esquecia. Cada dia na mansão Montenegro era um lembrete de sua jornada, de onde ela veio e de onde poderia chegar. No quarto ao lado, Gustavo lutava com sentimentos conflitantes. A presença de Sofia havia despertado emoções que ele há muito tentava suprimir. Lembranças de sua mãe, da época em que a casa era cheia de risos. Parte dele ainda resistia à ideia de aceitar Sofia, mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, começava a ver a menina sob uma nova luz. À medida que a noite avançava, a mansão Montenegro silenciava. Mas sob a superfície, mudanças sutis estavam em curso. Sofia, Gustavo e Ricardo, cada um à sua maneira, estavam sendo transformados pela presença uns dos outros, redescobrindo o significado de família e lar. O verão chegou a São Paulo, trazendo consigo não apenas o calor, mas também uma atmosfera de mudança na mansão Montenegro. Sofia, agora com quase 11 anos, havia florescido nos últimos meses. Sua dedicação aos estudos impressionava a todos, e sua presença trouxera uma leveza há muito esquecida para a casa. Numa tarde particularmente quente, Ricardo decidiu mostrar a Sofia uma parte da mansão que ela ainda não conhecia, o segundo andar, onde ficavam os quartos principais e alguns cômodos mais íntimos da família. A menina o seguiu com curiosidade, seus olhos absorvendo cada detalhe. Este era o quarto de Helena, minha esposa, disse Ricardo, abrindo uma porta ornamentada. O aroma de lavanda ainda pairava no ar, como se o tempo tivesse parado naquele espaço. Sofia entrou timidamente, sentindo o peso da história familiar que aquele quarto carregava. Seus olhos foram atraídos para uma prateleira onde repousava um delicado vaso de porcelana. As cores vivas e o desenho intrincado faziam dele uma verdadeira obra de arte. Ricardo, notando o interesse de Sofia, aproximou-se. Este vaso era o tesouro de Helena, explicou ele, sua voz carregada de emoção. Foi um presente de casamento da avó dela. Helena costumava dizer que ele representava nossa união, delicado, mas resistente. Sofia escutava atentamente, absorvendo cada palavra. É lindo, sussurrou ela, sem ousar tocar o objeto precioso. Nesse momento, Gustavo apareceu na porta do quarto. Seu rosto, geralmente impassível, mostrava uma mistura de surpresa e desconforto ao ver Sofia ali. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz tensa. Ricardo se virou, mantendo a calma. Estava mostrando a Sofia algumas partes da casa que ela ainda não conhecia, inclusive o quarto de sua mãe. Gustavo entrou no quarto, seus olhos fixos no vaso. Esse vaso, começou ele, sua voz embargada. Mamãe adorava colocar margaridas nele toda a primavera. Foi um momento raro de vulnerabilidade de Gustavo, e Sofia sentiu seu coração apertar. Pela primeira vez ela viu além da fachada fria do jovem, percebendo a dor que ele carregava. Deve ter sido uma mulher muito especial, disse Sofia suavemente. O vaso é lindo, mas imagino que as memórias sejam ainda mais preciosas. Suas palavras pareceram tocar algo em Gustavo. Ele olhou para Sofia, como se a visse realmente pela primeira vez. Sim, respondeu ele, sua voz mais suave do que o habitual. Ela era incrível. Ricardo observava a interação com um misto de surpresa e esperança. Era a primeira vez que via Gustavo falar sobre sua mãe sem hostilidade desde que Sofia chegara.
Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil pôde ser notada no comportamento de Gustavo. Embora ainda mantivesse uma certa distância, seus comentários ácidos em relação a Sofia diminuíram. Ocasionalmente, ele até se juntava a ela e Ricardo para o jantar, algo que raramente fazia antes. Sofia, por sua vez, continuava sua jornada de adaptação e crescimento. Suas notas na escola melhoravam constantemente e ela começava a fazer amigos entre os colegas de classe. No entanto, nunca esquecia suas origens e frequentemente pedia a Ricardo para fazer doações aos abrigos e organizações que ajudavam crianças de rua. Uma noite, enquanto Sofia estudava na biblioteca, Gustavo entrou silenciosamente. Ele ficou parado por um momento, observando-a antes de falar. Você realmente gosta de estudar, não é? Sofia ergueu os olhos, surpresa. Sim, gosto muito. Cada livro é como uma nova aventura para mim. Gustavo assentiu, um leve sorriso se formando em seus lábios. Sabe, eu costumava ser assim também, antes de tudo mudar. Foi um momento de conexão inesperada. Sofia, reunindo coragem, perguntou: Você gostaria de estudar comigo algum dia? Talvez pudesse me ajudar com história. Ricardo disse que era sua matéria favorita. Por um instante, Gustavo pareceu hesitar, mas então, para surpresa de ambos, ele respondeu: Talvez isso não seja uma má ideia. Enquanto Gustavo saía da biblioteca, Sofia sentiu uma onda de esperança. Talvez, apenas talvez, as paredes que os separavam estivessem começando a ruir. No andar de cima, Ricardo estava em seu escritório, revisando alguns documentos quando seu olhar caiu sobre uma foto de família. Nela, ele, Helena e um jovem Gustavo sorriam, felizes e unidos. Seu coração se encheu de uma mistura de saudade e esperança. A presença de Sofia havia trazido vida nova à mansão, e agora, lentamente, parecia estar ajudando a curar antigas feridas. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a mansão Montenegro respirava uma atmosfera diferente. As sementes da mudança haviam sido plantadas, e embora o caminho ainda fosse longo, uma nova dinâmica familiar começava a se formar, unindo passado e presente em uma promessa de futuro. O outono chegou pintando as árvores do jardim da mansão Montenegro com tons de dourado e vermelho. Sofia, agora completamente integrada à rotina escolar, passava suas tardes estudando na biblioteca ou ajudando Marina com pequenas tarefas domésticas. A relação com Gustavo, embora ainda delicada, havia melhorado consideravelmente desde o episódio no quarto de Helena. Numa tarde particularmente agitada, Sofia estava ajudando Marina a organizar alguns objetos no sótão da mansão. Entre caixas empoeiradas e móveis antigos, a menina encontrou um álbum de fotos. Curiosa, abriu-o e se viu diante de imagens de uma família feliz. Ricardo, mais jovem, uma mulher linda que só podia ser Helena, e um pequeno Gustavo, sorrindo sem reservas. O que você tem aí, queridas? E perguntou Marina, aproximando-se. Sofia mostrou o álbum à governanta. São fotos da família do Ricardo. Eles pareciam tão felizes. Marina suspirou, um olhar nostálgico em seus olhos. Ah, sim, aqueles eram tempos maravilhosos. A senhora Helena iluminava esta casa com sua alegria. Enquanto folheavam o álbum juntas, Sofia notou algo estranho. Marina, por que não há fotos da mãe do Gustavo grávida? E não vejo nenhuma foto dele, bebê. A expressão de Marina mudou sutilmente, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Bem, querida, algumas coisas são complicadas demais para explicar. Talvez seja melhor guardarmos o álbum agora. A reação de Marina apenas aumentou a curiosidade de Sofia. Nos dias que se seguiram, ela não conseguia tirar aquela dúvida da cabeça. Observava Gustavo com mais atenção, notando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, como seus olhos eram diferentes dos de Ricardo, como seu tom de pele era ligeiramente mais claro que o dos pais nas fotos. Uma noite, durante o jantar, Sofia não conseguiu conter sua curiosidade. Ricardo, começou ela hesitante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo, surpreso pela seriedade no tom de Sofia, assentiu. Claro, querida. O que você quer saber? Por que não há fotos da senhora Helena grávida? Ou do Gustavo quando bebê? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo, que estava levando o garfo à boca,
congelou no lugar. Ricardo empalideceu visivelmente, seus olhos se movendo nervosamente entre Sofia e o filho. Bem, gaguejou Ricardo, claramente desconfortável. Gustavo se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Isso não é da sua conta, exclamou ele antes de sair da sala de jantar a passos largos. Sofia sentiu seu coração afundar. Desculpe, sussurrou ela. Eu não queria causar problemas. Ricardo respirou fundo, recompondo-se. Não é culpa sua, Sofia. Há coisas em nosso passado que são difíceis de explicar. Talvez um dia possamos conversar sobre isso, mas não agora. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na mansão ficou tensa. Gustavo voltou a evitar Sofia, lançando-lhe olhares frios quando seus caminhos se cruzavam. Ricardo parecia distraído, perdido em pensamentos. Sofia se sentia culpada e confusa. Ela não entendia completamente o que havia acontecido, mas sabia que tinha tocado em um assunto delicado. Uma noite, incapaz de dormir, ela decidiu ir até a cozinha para beber água. No corredor, ouviu vozes vindas do escritório de Ricardo. Normalmente ela não escutaria conversas alheias, mas o tom urgente a fez parar. Pai, não podemos continuar com essa farsa, era a voz de Gustavo. Sofia está fazendo perguntas, e se ela descobrir a verdade? Acalme-se, filho, respondeu Ricardo. Sofia é parte da nossa família agora. Talvez seja hora de sermos honestos com ela. Honestos? Gustavo riu sem humor. E dizer o quê? Que fui adotado. Que meus pais biológicos me abandonaram. Que tudo o que ela vê nesta casa é uma mentira bem construída. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela se afastou silenciosamente, seu coração batendo forte no peito. De volta ao seu quarto, ela se encolheu na cama, sua mente uma turbilhão de pensamentos. Subitamente, muitas coisas faziam sentido. A falta de fotos de bebê, a relação tensa entre Gustavo e Ricardo, o desconforto sempre que o assunto família era mencionado. Sofia se deu conta de que, apesar de todas as diferenças, ela e Gustavo tinham algo em comum. Ambos buscavam um lugar ao qual pertencer verdadeiramente. Enquanto a noite avançava, Sofia tomou uma decisão. Ela não confrontaria Gustavo ou Ricardo com o que havia descoberto. Em vez disso, faria o possível para mostrar a Gustavo que família não é apenas uma questão de sangue, mas de amor e aceitação. Na mansão Montenegro, segredos longamente enterrados começavam a vir à tona, ameaçando abalar as fundações daquela família. Mas com eles vinha também a oportunidade de cura e renovação. Sofia, em sua inocência e sabedoria, se viu no centro de uma trama complexa de emoções e verdades ocultas, determinada a ajudar aqueles que a acolheram a encontrar o caminho para a reconciliação e o amor verdadeiro. As semanas que se seguiram à descoberta de Sofia foram marcadas por uma tensão silenciosa na mansão Montenegro. Gustavo, ainda mais reservado que o habitual, passava a maior parte do tempo fora de casa, mergulhado no trabalho. Ricardo, por sua vez, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, frequentemente perdido em pensamentos durante as refeições. Sofia, determinada a não deixar que o segredo que descobrira afetasse negativamente sua nova família, decidiu agir. Uma manhã de sábado, ela acordou cedo e foi até a cozinha, onde encontrou Marina já preparando o café da manhã. "Marina", disse Sofia, "posso te pedir um favor?" A governanta sorriu carinhosamente. "Claro, querida. O que você precisa?" "Gostaria de preparar um café da manhã especial para o Ricardo e o Gustavo, algo que os faça sorrir." Marina ficou tocada pela iniciativa da menina. Juntas, elas passaram a próxima hora preparando panquecas, cortando frutas frescas e fazendo suco de laranja. Sofia insistiu em fazer a maior parte do trabalho, querendo que o gesto fosse verdadeiramente seu. Quando Ricardo desceu as escadas, foi surpreendido pelo aroma delicioso e pela mesa cuidadosamente arrumada. Sofia estava de pé ao lado da mesa, um sorriso tímido em seu rosto. "Bom dia, Ricardo", ela disse. Eu quis fazer algo especial para vocês hoje." Ricardo, visivelmente emocionado, abraçou Sofia. "Obrigado, querida. Isso é maravilhoso." Gustavo, atraído pelo barulho e pelo cheiro, entrou na sala de jantar.
Seu olhar percorreu a mesa farta antes de pousar em Sofia. Por um momento, sua expressão se suavizou. Você fez tudo isso? Perguntou ele, sua voz mais gentil do que o normal. Sofia assentiu. Sim, com a ajuda da Marina. Eu queria fazer algo para agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Os três se sentaram para comer. E pela primeira vez em semanas a atmosfera estava leve. Gustavo até mesmo elogiou as panquecas, fazendo Sofia corar de orgulho. Após o café da manhã, Ricardo sugeriu um passeio pelo jardim. Enquanto caminhavam entre as flores, Sofia reuniu coragem para falar. Eu sei que não sou realmente parte da família, começou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Mas quero que saibam que vocês são muito importantes para mim. E que família não precisa ser apenas de sangue. Ricardo e Gustavo trocaram olhares surpresos. Foi Gustavo quem falou primeiro, sua voz carregada de emoção. Sofia, você ouviu nossa conversa naquela noite, não foi? A menina assentiu, baixando os olhos. Eu não queria escutar. Foi sem querer. Ricardo se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Sofia, olhe para mim. Você é parte desta família, não importa o que aconteça. Você está certa. Família é muito mais do que laços de sangue. Gustavo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, se juntou a eles. Eu sinto muito por como venho agindo. A verdade é que... Bem, eu fui adotado quando bebê. Helena e Ricardo me deram um lar, amor, tudo. Mas sempre tive medo de não ser bom o suficiente, de não pertencer realmente. Sofia, com lágrimas nos olhos, abraçou Gustavo espontaneamente. Após um momento de hesitação, ele retribuiu o abraço. Vocês dois pertencem a esta família, disse Ricardo, sua voz embargada. Gustavo, você sempre foi e sempre será nosso filho. E Sofia, desde que você chegou, trouxe uma luz que há muito estava ausente em nossas vidas. Naquele momento, no jardim da mansão Montenegro, algo mudou fundamentalmente. As barreiras que haviam sido erguidas por anos de segredos e medos começaram a desmoronar. Nas semanas seguintes, a dinâmica familiar se transformou. Gustavo, liberto do peso de seu segredo, tornou-se mais aberto e afetuoso. Ele começou a passar mais tempo em casa, muitas vezes ajudando Sofia com seus estudos ou simplesmente conversando sobre seus dias. Ricardo, por sua vez, sentiu-se rejuvenescido. Ele começou a compartilhar mais histórias sobre Helena, mostrando a Sofia e relembrando a Gustavo os momentos felizes que a família havia compartilhado. Uma tarde, enquanto Sofia e Gustavo estudavam na biblioteca, a menina fez uma pergunta que há muito queria fazer. Gustavo, você já pensou em procurar seus pais biológicos? O jovem ficou em silêncio por um momento antes de responder. Já pensei, sim. Mas sabe, Sofia, eu percebi que não preciso. Tenho uma família aqui. Ricardo e Helena me escolheram, me amaram. E agora temos você também. Sofia sorriu, sentindo uma onda de afeto por seu agora irmão mais velho. Somos uma família um pouco diferente, não é? Gustavo riu, bagunçando carinhosamente os cabelos de Sofia. Sim, somos. E sabe de uma coisa? Não trocaria por nada neste mundo. À medida que o outono dava lugar ao inverno, a mansão Montenegro se enchia cada vez mais de risos, conversas animadas e, acima de tudo, amor. Sofia, Gustavo e Ricardo haviam encontrado, uns nos outros, a família que cada um deles sempre sonhou ter. O vaso de porcelana no quarto de Helena, outrora um símbolo de lembranças dolorosas, agora brilhava com novas flores frescas, um testemunho silencioso da nova vida que florescia na casa. E embora os desafios ainda estivessem por vir, todos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O inverno em São Paulo trouxe consigo não apenas o frio, mas uma atmosfera de renovação para a mansão Montenegro. 6 meses haviam se passado desde a revelação no jardim, e a transformação na dinâmica familiar era evidente para todos. Numa manhã fria de julho, Sofia acordou com uma expectativa palpável no ar. Hoje era seu aniversário de 11 anos, o primeiro que ela comemorava com sua nova família. Ao descer as escadas, foi surpreendida por uma explosão de cores e sorrisos. Surpresa! Gritaram Ricardo e Gustavo em uníssono. A sala estava decorada com balões coloridos, uma faixa de feliz aniversário e uma mesa repleta de presentes.
Sofia ficou sem palavras, seus olhos marejados de emoção. Vocês lembraram, sussurrou ela. Gustavo se aproximou, abraçando-a carinhosamente. Como poderíamos esquecer o aniversário da nossa irmãzinha? O café da manhã foi uma celebração em si. Marina havia preparado todos os pratos favoritos de Sofia, e a conversa fluía animadamente entre risadas e planos para o dia. Sofia, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção, temos uma surpresa especial para você hoje. Intrigada, Sofia seguiu Ricardo e Gustavo até o escritório. Lá, sobre a mesa, estava um conjunto de documentos oficiais. Com mãos trêmulas, Sofia pegou os papéis e leu o cabeçalho. Pedido de adoção. Isso significa... Ela gaguejou, mal ousando acreditar. Ricardo se ajoelhou ao seu lado, segurando suas mãos. Sofia, se você quiser, gostaríamos de tornar oficial. Queremos que você seja legalmente e de coração parte desta família. As lágrimas que Sofia vinha segurando finalmente transbordaram. Ela abraçou Ricardo e Gustavo com toda a força que tinha. Sim, 1000 vezes sim. O restante do dia foi um turbilhão de emoções e celebrações. Amigos da escola de Sofia foram convidados para uma festa no jardim, enchendo a mansão com risos e brincadeiras. Gustavo, para surpresa de todos, organizou uma caça ao tesouro elaborada, com pistas escondidas por toda a propriedade. À noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Sofia encontrou um momento de calma. Ela subiu até o quarto que anteriormente pertencera a Helena e parou diante do vaso de porcelana. Delicadamente, colocou uma margarida fresca que havia colhido no jardim. Obrigada, sussurrou ela para o vaso, como se falasse com Helena. Obrigada por me trazer para esta família. Gustavo, que a havia seguido silenciosamente, falou da porta. Sabe, acho que mamãe adoraria você. Sofia se virou sorrindo para o irmão. Você acha mesmo? Tenho certeza, respondeu ele entrando no quarto. Ela sempre quis uma filha. E você trouxe de volta a alegria que perdemos quando ela partiu. Os dois irmãos se abraçaram, compartilhando um momento de compreensão mútua e afeto. Mais tarde, reunidos na sala de estar, Ricardo propôs um brinde. A nossa família, disse ele, erguendo sua taça, que cresceu não em número, mas em amor e compreensão. A família, repetiram Sofia e Gustavo em coro. Enquanto a noite avançava, os três conversaram sobre o futuro. Ricardo falou sobre seus planos de expandir o trabalho da empresa para incluir projetos sociais, inspirado pela jornada de Sofia. Gustavo, por sua vez, expressou seu desejo de se envolver mais com causas beneficentes, especialmente aquelas voltadas para crianças em situação de rua. Sofia, sentindo-se verdadeiramente em casa pela primeira vez em sua vida, compartilhou seus sonhos de se tornar professora um dia para poder ajudar outras crianças a encontrarem seu caminho através da educação. À medida que a conversa fluía, ficava claro que a presença de Sofia havia não apenas preenchido um vazio na família Montenegro, mas também inspirado uma mudança profunda em cada um deles. Ricardo encontrou um novo propósito além dos negócios. Gustavo descobriu uma capacidade de amar e se importar que não sabia possuir. E Sofia encontrou o lar e a família que sempre sonhou. Quando finalmente foram se deitar, Sofia parou no corredor, olhando para o retrato de família que agora incluía sua foto. Ela sorriu, sentindo uma onda de gratidão e felicidade. Boa noite, família, sussurrou ela, antes de entrar em seu quarto. Na mansão Montenegro, as luzes se apagaram uma a uma. O silêncio da noite envolveu a casa, mas era um silêncio diferente agora. Não mais carregado de segredos e tristezas não ditas, mas sim repleto de promessas, sonhos e o calor de uma família verdadeiramente unida. Lá fora, as estrelas brilhavam sobre São Paulo, testemunhas silenciosas de uma jornada extraordinária. Uma menina das ruas, um jovem atormentado por segredos e um pai solitário haviam se encontrado e juntos redescoberto o significado de família, amor e pertencimento. E assim, na quietude da noite, a mansão Montenegro respirava paz, pronta para os novos capítulos que o futuro certamente traria.
Uma história de redenção, aceitação e amor incondicional, havia encontrado seu final feliz, provando que, às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos criar.